A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós nos encontramos aqui para gravar conteúdos bacanas para vocês aqui que estão ouvintes, o nosso Amigos do Noivo no YouTube, mas também no Instagram. Curte a gente lá, segue a gente lá, porque hoje a gente tem uma conversa aqui com o nosso irmão Átila, a qual ele dá um entendimento, tem um pouco de sabedoria sobre os livros do Apocalipse, também o livro de Daniel, né, os Antigos Testamentos, que já vinham avisando desde o princípio sobre o final dos tempos. Talvez você tenha curiosidade sobre como será o final dos tempos, ou se a gente já está no final do tempo. É por isso que a gente estamos aqui para conversar um pouco, juntamente com o meu irmão amigo Átila. Nós vamos aqui conversar um pouco sobre o assunto, se nós já estamos nos finais do tempo, sinais do tempo. A gente está, será? Se vocês têm curiosidade, então comenta aí, compartilha e vamos juntos para mais conteúdos. Eu me chamo Cícero, estou aqui com vocês para saber mais sobre esse assunto, juntamente com você, nosso público. Amém? Vamos conversar com meu irmão, amigo Átila. Meu irmão, o que é que você acha? A gente já está no final do tempo. O que é que você acha sobre isso? O assunto fim dos tempos, ele sempre foi presente em todas as épocas da igreja. Esse assunto, ele tem que ser vivo, latente no coração da igreja. Porque os finais dos tempos, eles apontam para a volta do Cristo. A volta do Cristo. Então isso deve ser a nossa grande esperança para que junto com o fim dos tempos venha também o grande dia do Senhor, não é? Embora haja muitas doutrinas, muitos ensinamentos, e por serem muitos, vir junto com esses muitos ensinamentos e doutrinas grandíssimos erros, a gente pode sim viver a expectativa do final dos tempos, certo? Porém, sem ter uma certeza de apontar para uma data, para números. Muitos, Cícero, se perderam, se colocaram como hereges por apontar esse dia. Não, deve haver a esperança nele, a certeza nele, deve-se ter até um sentimento de que estamos nele. Não simplesmente por ser o fim, mas porque, como eu já falei, junto com ele, com o final dos tempos, a consumação dos séculos, o Salvador viria nos resgatar. Né? Então, esse é o grande ponto. Não simplesmente por ser o fim, mas que o fim prediz, aponta a manifestação do Rei da Glória, do Salvador. Salvador. Você, como um pós-tribulacionista, né? Você tem bastante conhecimento. Quando a gente se trata naquele Mateus 24, que Jesus vai dizer que acontecerá várias, aqueles sinais que ele disse até para os apóstolos, né? Você acha que aqueles sinais vão acontecer ainda ou a gente já está passando por aquilo que Jesus falou em Mateus 24? Bem, se formos lembrado que tem em Mateus 24, desde os primeiros versos, ele vai dizer que serão dias difíceis, não é? Aparecerão Cristos, aparecerá peste, guerra, rumores de guerras, vai haver fugas, e isso tudo sempre existiu, Cícero. Quando ele diz aparecerão muitos se dizendo que são Cristo, e o texto diz até assim, ó, ele está ali ou acolá. Bem, isso sempre existiu. Desde do primeiro século, existiram pessoas que se levantaram
se proclamando o Messias, o Cristo. Por isso a dúvida, né, das Isso, pessoas. então isso sempre existiu. Guerras, irmão, desde a antiga Mesopotâmia, desde a criação da primeira cidade, não é, do filho de Caim, de Enoque, desde os tempos de Noé, sempre existiram guerras, sempre existiram os rumores de guerra, que a gente pode entender isso como a tão famosa Guerra Fria, né? Aquela guerra só de ameaças, só de afrontas. Catástrofes. As catástrofes sempre existiram. A maior foi a de Noé? Será? Bem, cientificamente, se é que podemos unir, não é? A de Noé foi a quinta grande catástrofe da existência, né? Já existiram 5 grandes extinções, né? Diz a ciência. A Bíblia não se preocupa com isso, ela relata o que foi que aconteceu nos tempos de Noé, que também nos aponta para fatos importantes, pois o Evangelho também de Mateus diz que a volta do Cristo seriam como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento e não entenderam, e de repente a porta da arca fechou-se. Isso também sempre existiu. Divórcio, casamento, festejos, e o povo alucinado, à procura da tal felicidade, à procura do tal conforto, embriagados em seus sonhos, em seus desejos. E isso sempre foi condição humana. Agora, o que é que se diferencia do tempo do Velho Testamento, do tempo dos apóstolos, aqueles que caminharam com Cristo, para os dias de hoje? A intensificação desses acontecimentos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o grande fato que mostra se de fato estamos no fim ou não é a pregação do Evangelho. Porque, perceba, quando o Senhor Jesus fala que todas essas coisas irão acontecer, e aí pregarão o Evangelho a toda a tribo, aos 4 cantos do mundo, aí ele finaliza o texto dizendo: então virá o fim, certo? Então, hoje, diferente do que os apóstolos, do que os pais da igreja, do que os homens de Deus viveram antes da gente, eles não tiveram as ferramentas, por exemplo, a internet, não é? As rádios, a TV, as tecnologias, né? As redes sociais, como a gente está fazendo aqui, muito provavelmente essa transmissão ela tem total capacidade de rodar todo o globo, todo o planeta. Então, essa conversa chegar aos ouvidos, aos olhos de todo o globo, de todas as pessoas do mundo. Então, quando isso acontecer, o Senhor diz, então chegará o fim. Então, é essa a diferença, é esse o fato que nos traz mais certezas de que esse fim, de fato, está próximo, muito mais do que os demais, do que os homens de Deus anteriormente viveram. Nós, de fato, estamos vivendo, sim, esse tempo do fim. Porém, isso não quer dizer que o fim do mundo será amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou sei lá, 10 anos. Não se
pode dizer isso. A Bíblia não nos dá liberdade para dar tal informação. A informação que temos é que, devido aos acontecimentos se encaixarem nas Escrituras, perceba, verso 13, verso 12 de Mateus 24 diz assim, ó: devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriaria. O 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, vírgula. Ele finaliza dizendo: e então virá o fim. Então, perceba que além das catástrofes, será acompanhado por um desarranjo espiritual e social. Homens perderão o afeto, as alianças, o gostar em si, não é? E ali o texto é claro em dizer: será ministrado, levado a boa notícia, o evangelho do reino, a todas as nações, sem exceção. E então virá o fim. Quando